dois aplicativos aqui, né? Vamos lá, meus irmãos. Então hoje o tema é oração. E o Gruden aqui no capítulo 18 de Teologia Sistemática, o livro que nós temos estudado, ele vai dizer por que Deus quer que oremos. As duas perguntas aí que ele vai basicamente focar aí o estudo do capítulo. Por que Deus quer que oremos e como orar com eficácia. E o Gruden aqui vai definir de uma forma muito simples a oração, como a oração é a comunicação pessoal com Deus. E ele vai aqui dizer sobre alguns tipos, né, de oração. Ele vai dizer que tem a petição, né, que quando nós estamos pedindo algo para o Senhor. Nós temos a oração de intercessão, quando nós estamos orando também por outras pessoas. Temos a oração de confissão de pecados, né? A oração de adoração, de louvor, e a oração de gratidão, a oração de ação de graças, né? que ele cita aqui no livro. E primeiro ele vai trabalhar uma questão por que Deus quer que oremos, né? Por que Deus quer que oremos. E ele vai dizer que a primeira questão que envolve essa pergunta, por que Deus quer que oremos, é para nós podermos expressar a nossa fé no nosso Deus, né? Para a gente poder exprimir e trabalhar a nossa confiança nele. Portanto, quando a gente ora, somos nós demonstrando que nós temos fé no nosso Deus, que nós cremos que ele age, que ele é real, que ele é vivo, que ele trabalha, tem um pouquinho a ver do que nós vimos em aulas passadas sobre a providência divina, né? Nós acreditamos que Deus intervém na história, né? E que ele faz, e que ele de fato nos ouve, e que ele trabalha a nosso favor, né? O versículo aqui, por exemplo, que o N. Gruden usa aqui para exemplificar essa parte, está lá em Mateus 6, né? A oração modelo do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. A oração modelo que Jesus aqui ensinou, né, aos seus discípulos, aos que estavam ali com ele e que nos alcança hoje também, significa que aquele que ora, ele crê que Deus vai dar o pão de cada dia, ele crê que Deus vai dar o perdão, né? Ele crê, como diz aqui no versículo 13, ele crê que Deus vai intervir para que nós não caiamos em tentação. Portanto, por que Deus quer que oremos? Primeiro, para nós expressarmos a nossa própria fé nele, a nossa confiança. E isso, de certa forma, também expressa a nossa limitação, né? Quem ora mostra que se sente realmente limitado, né? E enxerga no Senhor o auxílio, o socorro, a salvação, né? E por isso que nós podemos louvar ao Senhor e, de fato, conversarmos com Ele. O segundo motivo que o Gruden diz aqui pelo qual nós oramos, já na página 306 do livro de Teologia Sistemática, é para termos comunhão, para nos relacionarmos com aquele que é o nosso Pai. Ele também usa aí a oração padrão aí de Jesus, o Pai Nosso. O início dele quando diz Pai Nosso que estás no céu, né? Pai Nosso que estás no céu, demonstrando que os filhos querem se achegar ao Pai, querem conversar com Ele, querem expressar a sua vida para Ele, porque confiam que Ele cuida, mesmo estando lá no céu, sendo tão grande e tão poderoso, Ele é
Pai Nosso, ele é o nosso Pai, né? E nós podemos orar, e nós podemos ter acesso a ele e ter a certeza que ele nos ouve. Portanto, oramos por conta da nossa fé, que ela pode ser expressada e aumentada conforme nós oramos para ter comunhão com o nosso Pai, para termos um relacionamento com Ele. E oramos também para nos envolvermos nas coisas de Deus, né? O Gruden aqui usa a expressão atividades do reino de Deus. Também, na oração, Deus permite que nós, simples criaturas, mas seus filhos, nos envolvamos aí em atividades revertidas de importância eterna. A gente se conecta com Deus e orando a gente também se conecta com a obra de Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Quando nós oramos, por exemplo, pelos missionários, pelas igrejas, por conversão, por santificação, né? E aí ele cita aí Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma oração para que o Senhor reine e para que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como é feita no céu. Então, por que quer que oremos? Essa é a parte A aí da nossa aula de hoje de teologia sistemática. Estamos estudando a oração. A parte B que o Gruden vai trabalhar é a eficácia da oração. A eficácia da oração. E as perguntas que ele busca responder é como exatamente funciona a oração. Será que a oração não só nos faz bem, mas também afeta Deus e o mundo? Né? São perguntas que ele vai tratar aqui nessa parte sobre a eficácia da oração. O primeiro ponto que ele aborda na questão da eficácia da oração é que a oração muda o modo como Deus age. A oração muda o modo como Deus age. E o versículo que ele vai ilustrar essa verdade na palavra do Senhor é Tiago 4, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse versículo aqui sugere que o não pedir ou o pedir mal nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. Então ele está dizendo aqui que podem existir pessoas que não estão recebendo porque não estão pedindo, ou porque estão pedindo mal. Então, desse versículo, nós podemos achar que conforme a vontade de Deus, se nós de fato pedirmos, e pedirmos não simplesmente para esbanjar, né, com os nossos prazeres, para simplesmente termos coisas para mostrarmos para outras pessoas, enfim, que Deus age, que Deus ele pode de fato nos ouvir, né? E ele pode de fato dar. O Gruden tem uma frase, que é uma frase que chamou muito a minha atenção. Ele diz assim: se tivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age e de que Deus de fato causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como as Escrituras repetidamente nos ensinam, então oraríamos muito mais do que fazemos hoje. Se oramos pouco, é provavelmente porque não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Que o Gruden dá um belo puxão de orelha na gente. A minha orelha também foi puxada aqui. De fato, meus irmãos, se nós pensarmos um pouquinho, quem aqui de nós não gostaríamos de orar mais? Né? De orar mais. Quem aqui, talvez fazendo uma reflexão bem honesta consigo mesmo, você não precisa falar nada, você não chega à conclusão que você poderia orar mais, né? E que talvez estejamos orando pouco, como o próprio
o próprio Gruden aqui coloca, porque será que nós estamos realmente crendo que Deus ouve a oração e que ele age, né? E que a oração é um mandamento e que a oração pode mudar o modo como Deus age conosco e com o mundo? Então, a eficácia da oração, nós de fato precisamos crer, inclusive para que possamos orar mais, é que a oração muda o modo como Deus age. Já vimos na aula de providência também que existe um certo mistério entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Nós sabemos que nada vai acontecer se de fato Deus não quiser. Mas é o próprio Deus, na sua palavra, que nos manda orarmos e buscarmos a Ele, e entendermos e termos fé e acreditarmos que de fato as nossas orações podem ser atendidas, que Deus pode mudar o rumo das coisas conforme, lógico, a soberana vontade dele. Em segundo lugar, ele diz que a oração eficaz é possível por intermédio do nosso mediador, Jesus Cristo. Nós somos pecadores e Deus ele é santo. De fato, em nós mesmos, nós não temos direito nenhum por nós mesmos de comparecermos perante Deus, né? É como se tivesse algum tipo de autoridade e você, como se fosse uma pessoa, entre aspas, comum, e você não pode chegar até aquela autoridade. Você precisaria ter algum tipo de autorização para você chegar perante aquela autoridade. E lógico, em uma analogia simples aqui, mas quem somos nós, né? Pecadores, quem seríamos nós para de fato nos aproximarmos de Deus e falarmos com Ele em oração? Só por meio de um intermediário, só por meio de um mediador, que de fato homens pecadores como nós podem ter a ousadia e a coragem de nos aproximarmos de um Deus que é santo. Nós precisamos de um mediador, e é isso que Paulo fala lá para o jovem pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O autor do livro de Hebreus vai também nesse sentido, né? Dizendo que de fato nós podemos caminhar em um novo e vivo caminho, né? O sangue de Jesus Cristo, de fato todos os cristãos por meio de Jesus podem se achegar a Deus, podem adentrar o Santo dos Santos, que de fato simbolizava a plena presença de Deus, né? O autor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é um dos versículos que os reformadores, como Martim Lutero, inclusive usaram, né, para expressarem o sacerdócio universal de todo crente. Uma das facetas do sacerdócio universal de todo crente é que todo crente pode, por meio do seu sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, se aproximar de Deus. Você não precisa, e nem eu, nós não precisamos de intermediários fora o nosso sumo sacerdote, fora o próprio Cristo Jesus, o nosso supremo pastor, e nós podemos nos achegar a Deus, né? Portanto, essa questão de só o pastor que pode orar por mim, só aquela pessoa que pode orar por mim. Eu já ouvi, por exemplo, uma vez, não, a sua oração Deus vai ouvir, né? Não, a oração de todo crente, né, que pode se achegar
até Deus por meio de Jesus Cristo. Todo crente tem livre acesso a Deus por meio do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. O N. Gruden termina essa parte da obra mediadora de Jesus Cristo, dizendo: desse modo, a obra mediadora de Cristo nos dá confiança para que de Deus nos aproximemos em oração. Então, que nós desfrutemos, né, de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Às vezes essa frase é muito mal utilizada, né? Vamos conquistar, vamos usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Mas uma das coisas que Jesus conquistou na cruz para nós é que nós tivéssemos acesso a Deus Pai, que nós pudéssemos orar a Ele. E talvez a gente esteja desfrutando pouco daquilo que Jesus conquistou de fato para nós. Temos orado pouco, meus irmãos, muitas vezes. E o terceiro ponto aqui que o Gruden vai abordar com relação à oração é o que é orar em nome de Jesus. E ele vai dizer aqui nessa parte que orar em nome de Jesus é muito mais do que você simplesmente acrescentar no final de toda oração em nome de Jesus, né? Como se fosse assim um mantra, né? Então, se você falar em nome de Jesus, você vai ser atendido, porque esse é o segredo, essa é a chave. E o Gruden vai dizer que não é essa questão mecânica, né? Jesus lá em João 14, do versículo 13 e 14, ele vai dizer: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? Então, Jesus está dizendo aqui que nós deveríamos, de fato, orar em nome dele, né? E que ele e o Pai iam, de fato, fazer isso, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, ia fazer conforme aquilo que trouxesse glória ao Pai e glória ao Filho, né? E aí o Gruden ele vai defender aqui que orar em nome de Jesus significa principalmente duas coisas. A primeira é que nós nos apresentamos com a autoridade de Jesus, né? Por exemplo, se você chega assim perante uma outra pessoa e fala assim: olha, eu estou vindo em nome de fulano. É como se você dissesse assim: fulano me autorizou. Eu venho até você por meio da autoridade que ele concedeu para que eu viesse. E isso significa que essa outra pessoa, como se tivesse nos dado a permissão, né, de nos apresentar diante de outro em nome dela, né, e não com a nossa própria autoridade. Então, o N. Gruden diz que, em primeiro lugar, orar em nome de Jesus é você reconhecer que você está indo até Deus Pai mediante a autoridade de Jesus, né, mediante a autorização de Jesus. Né? Então, orar em nome de Jesus é, portanto, uma oração que você faz com a autorização dele. Você tem essa consciência que você está se achegando até a presença de Deus no nome de Jesus, por meio dele. E a segunda coisa que em nome de Jesus significa é a própria questão do caráter de Jesus sendo evidenciado naquilo que você está levando diante do Pai. Num sentido mais amplo, o nome de uma pessoa no mundo antigo representava a própria pessoa e, portanto, a totalidade do caráter dela, né? Então, orar em nome de Jesus também é orar de modo compatível com o caráter de Jesus. Né? Então, é você orar pensando na glória de Deus. É você orar pensando no aumento, na expansão do reino de Deus. É você orar pensando em Deus, né?
Lógico que a gente aqui nós não estamos afirmando, nem o Gruden diz isso, que é errado você acrescentar em nome de Jesus. Não, mas não pode ser isso, ser só isso. Não pode ser uma coisa mecânica, como se fosse um mantra, mas que seja algo verdadeiro, daquele que tem a consciência que você vem até Deus por meio da autorização, por meio do sangue de Jesus, por meio da autoridade de Jesus, e que você vem também buscando algo que leve honra ao caráter de Jesus, que leve honra a Deus, né? A quarta questão que o N. Gruden aqui traz com relação à oração é: devemos orar a Jesus e ao Espírito Santo? Se nós investigarmos aí tanto o Antigo como o Novo, o Testamento, nós vamos ver que a maioria das orações elas não são dirigidas assim nem ao Deus Filho, Jesus Cristo, nem ao Espírito Santo. Mas a regra é que as orações são dirigidas a Deus Pai, né? Por exemplo, quando a oração modelo é o Pai Nosso, Pai Nosso. Então, o próprio Jesus ensinou que a oração modelo seria dirigida ao Pai, né? Ao Deus Pai. Embora exista esse modelo nítido da oração ao Deus Pai, né? Há alguns indícios que nós também podemos orar a Jesus Cristo. Né? O N. Gruden cita aqui vários, mas por conta do nosso tempo eu vou me ater a dois. O primeiro é Estevão, quando está sendo apedrejado, e ele faz uma oração. E a oração que Estevão faz é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito. Então, Estevão, morrendo, faz uma oração, e a oração que ele faz é para Jesus, orando, falando com Jesus. A segunda oração aqui, que o N. Gruden cita, é: aquele que dá testemunho dessas coisas, lá em Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. A oração ali do apóstolo dizendo amém, vem Senhor Jesus, uma oração dirigida a Jesus, para que Jesus venha, para que Jesus consome todas, possa consumir todas as coisas, né? Mas fica a pergunta: e o Espírito Santo? Nós devemos orar ao Espírito Santo? Vimos que o modelo é orar ao Pai. Vimos que podemos também orar a Jesus, mas será que nós devemos orar ao Espírito Santo? De fato, nas Escrituras não existe nenhum tipo de registro de oração ao Espírito Santo. Nenhum autor defende isso e não existe isso, né? Mas o fato de não existir nenhum tipo de registro de oração ao Espírito Santo não significa necessariamente que seja errado, porque também não há nenhum tipo de proibição, né, de oração ao Espírito Santo. O Gruden aqui diz que, tendo em vista que o Espírito Santo também é Deus e também é uma pessoa que se relaciona conosco, que se entristece pelos nossos pecados, que nos convence, né, que existe interação pessoal entre nós e o Espírito Santo, que é Deus. O N. Gruden diz que dessa forma não seria errado você orar ao Espírito Santo, né? Mas como de fato esse não é o modelo bíblico, né, que essa oração não deve ser o cerne da nossa devoção, nem do nosso culto, né? Ele diz assim: o Espírito Santo, como o Pai e o Filho, é plenamente Deus, pessoal e capaz de atender às nossas orações. Então, resumindo, nós temos um modelo bíblico, que é de oração ao Pai. Nós também temos exemplos em relação a Jesus Cristo, nós podemos orar assim a Jesus. Não há nenhum tipo de registro de oração ao Espírito Santo, mas também não há proibição. E tendo em vista que o Espírito Santo é Deus, né, e é uma pessoa,
que se relaciona inclusive conosco, nós também podemos orar ao Espírito Santo. Mas o nosso modelo de oração, ressaltado pelo próprio Jesus, é a oração a Deus Pai, né? O quinto, ele diz o papel do Espírito Santo nas nossas orações. Então, qual é o papel do Espírito Santo, né? Ele vai citar aqui Romanos 8, 26 a 27, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, que ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. O Gruden que diz que essa palavra assiste é a mesma palavra utilizada lá em Lucas 10:40, quando Marta pede para que Maria venha ajudá-la. Então aqui a palavra não indica que o Espírito Santo ora em nosso lugar, mas que o Espírito Santo se une a nós e torna a nossa fraca oração forte, e o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo faz com que as nossas orações possam se achegar por meio de Jesus Cristo até Deus, né? E aqui ele diz também que Paulo, as Escrituras dizem em alguns momentos que nós devemos orar no Espírito, né? O que significa isso? Orar no Espírito. Ele cita lá Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Orar no Espírito significa orar consciente que o Espírito Santo habita em você, consciente que você precisa da intervenção dele, orar também consciente de que ele está trabalhando na sua vida, que ele está te santificando. O Gruden diz assim: orar no Espírito é orar com plena consciência da presença de Deus em torno de nós, santificando a nós mesmos com as nossas orações, né? Com as nossas orações. Então, o Gruden aqui disse por que Deus quer que oremos, depois ele entrou na parte da eficácia da oração, né? Que nós devemos acreditar que Deus age, que nós devemos orar por intermédio do nosso mediador, Jesus Cristo, que nós devemos que nós devemos orar prioritariamente ao Pai, né? E que nós devemos orar em nome de Jesus, conforme o seu caráter e por meio da sua própria autoridade. E nós devemos orar no Espírito, cientes que o Espírito Santo habita em nós e que ele intercede por nós e que ele nos assiste em nossas orações. E nós temos que estar convictos dessa realidade e buscando a santidade. E a parte C do capítulo de Teologia Sistemática do Gruden sobre oração, que está na página, você que está acompanhando com seu livro de Teologia Sistemática, está na página 311. Algumas considerações importantes acerca da oração eficaz. Segundo, a primeira coisa que ele diz aqui é orar segundo a vontade de Deus. Ele usa o texto lá de 1 João 5, 14 e 15. E é esta a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui não existe a oração de você decretar algo para Deus, de você exigir algo de Deus, de você fazer barganha com Deus, não é isso. É você orar segundo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, essa vontade ela está revelada na palavra de Deus, né? Portanto, é claro que Deus quer que nós oremos pedindo algo
que ele já revelou na sua própria palavra, né? Nas Escrituras. O Gruden diz assim: devemos ter grande confiança em que Deus irá atender a nossa oração quando lhe pedirmos algo que concorde com uma promessa ou mandamento específico das Escrituras. Então, orar segundo a vontade de Deus é, primeiramente, orar conforme aquilo que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Então, eu quero ser sábio, será que eu devo orar por isso? A Bíblia fala que sim, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, essas coisas que estão claras, já foram reveladas, estão escritas na palavra de Deus, nós podemos orar. Orar pelos nossos filhos, orar pelo casamento, pelas autoridades, né? Orar pela santificação, orar pelo avanço do Evangelho, orar para que nós possamos ser testemunhas melhores, maridos melhores, filhos, né? Enfim, aquilo que já está revelado na palavra faz parte daquilo que é orar segundo a vontade de Deus. Mas você pode se perguntar, mas e aqueles casos específicos, né? Onde, por exemplo, eu devo comprar aquele apartamento ou não? Isso não está revelado claramente nas Escrituras, é algo muito específico, particular da minha vida, né? E aí, nesse caso, nós devemos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê sabedoria, né? A sabedoria que pode ajudar com que nós possamos ver esses caminhos de maneira mais clara, né? Nós devemos pedir que Ele nos dê sabedoria, discernimento. Podemos encontrar, talvez, na própria Bíblia, princípios gerais, né? Para alguma outra questão que envolve as nossas vidas. E também pedir, Senhor, eu estou inclinado a decidir por isso, que o Senhor faça com que as portas se abram com relação a isso, se for a tua vontade, se for melhor para a minha vida, se for o melhor para a minha família, se for algo que vai trazer glória e honra ao teu nome, né? E nós devemos colocar o importante é nós estarmos buscando de fato andar segundo a vontade de Deus, levando as nossas vidas, conversando com o nosso Pai, para que Ele nos oriente, para que Ele intervenha, para que Ele nos molde, para que Ele nos direcione, e acreditar que Ele faz isso, porque às vezes as Escrituras mostram isso, Deus agindo no mundo, Deus agindo na vida das pessoas e Deus levando em consideração as suas orações, né? E isso é muito importante, entra no segundo ponto que o Gruden diz: orar com fé, orar com fé. Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Orar com fé, orar de fato acreditando que Deus pode fazer qualquer coisa, que Ele é poderoso e que Ele não existe nada difícil demais para o nosso Deus. Na comunhão pessoal, diz Gruden, na comunhão pessoal com Deus, que se verifica na oração genuína, essa fé da nossa parte só vem quando Deus nos dá um senso de certeza de que Ele já aceitou atender o nosso pedido. É um mistério. Muitas vezes você vai estar ali orando e você vai ter a convicção do Espírito Santo mesmo, que Deus vai atender aquilo ali, e Deus mesmo vai gerar uma fé em você, que você vai ter a convicção. Lembra que, por exemplo, de Ana, quando ela está ali orando há muitos anos, uma oração persistente, e aí o sacerdote diz para ela: olha, que Deus conceda aquilo que você quer, e a palavra do Senhor diz que Ana saiu e o seu semblante já não era triste. Ela chegou, uma mulher com o coração pesado, chorando, né, dizendo que ela era uma mulher que estava em profunda tristeza, e ela sai daquele momento de oração, né, com uma certeza, com uma fé que o próprio Deus acho que colocou nela, mas que ela também tem a responsabilidade, com uma fé, uma convicção que Deus ia de fato atendê-la.
E essa fé dela foi tão grande que mudou inclusive o semblante dela antes dela saber qualquer coisa, antes dela obter qualquer tipo de resposta, antes dela ter qualquer tipo de certeza. E isso é fé. Hebreus diz isso, é a certeza, é a convicção de algo que você não vê, né? Isso é fé. E o Gruden diz que é importante nós orarmos com fé, acreditando que o Senhor pode fazer qualquer coisa conforme a soberana vontade dele. O Gruden diz aqui sobre orar em obediência, né? Ele cita aqui o Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Gruden aqui, de fato, ele ressalta que é importante nós estarmos buscando viver em santidade e obediência. É óbvio que esse ensino ele não pode ser mal interpretado. Nós não estamos aqui pregando algum tipo de legalismo, onde conforme você buscar a perfeição, vamos dizer assim, Deus vai te ouvir. Não, não é isso. Já vimos que Deus nos ouve mediante o sangue de Jesus Cristo. Ele é o mediador, mas nós não podemos negar a nossa responsabilidade também no sentido de levarmos uma vida em obediência, em santidade, e que o Senhor de fato considera isso, né? O quarto que ele diz é a confissão, a oração de confissão, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É importante, tem um livro, Práticas Devocionais, né? Quem que escreveu Práticas Devocionais mesmo? Eu esqueci o autor, mas é um livro onde ele fala sobre as práticas devocionais, e uma das práticas devocionais é a prática da confissão, né? É o Ben César, obrigado, pastor Davi, é o Ben César, práticas devocionais, e ele diz que a confissão é para o crente como se fosse um respirar, né? Você confessa o seu pecado e você aí é perdoado, e você sente que você tem a sua comunhão restaurada. A confissão não envolve salvação, porque nós somos salvos por Jesus, mas a confissão envolve a comunhão, né? Que tipo de comunhão nós vamos ter com Deus? E o Gruden diz aqui sobre a oração de confissão. O Gruden diz aqui sobre a questão de nós perdoarmos as outras pessoas. Ele cita Marcos 11:25. E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe das vossas ofensas. Entrar em oração com o coração zerado com relação às outras pessoas, já tendo de fato perdoado elas. E ele fala que isso é muito importante com relação à oração eficaz, né? Outra coisa é a humildade, né? Ele fala aqui sobre a humildade, ele cita 1 Pedro 5,5, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A humildade é assim a atitude correta na oração a Deus. O orgulho é inadequado, né? Eu até li um autor que diz que geralmente pessoas que tendem a ser orgulhosas ou que estão lutando com o orgulho tendem a ser pessoas que oram pouco, porque se acham autossuficientes em muitas coisas. Então, eu vou resolver, eu vou dar conta. E aí, geralmente, esse autor diz, são pessoas que oram pouco, porque não são humildes, porque não entendem que precisam diariamente da intervenção de Deus constante e poderosa em suas vidas, né? Portanto, o Gruden diz, precisamos orar com humildade. E, de fato, sempre que nós estamos ali orando, nós estamos, muitas vezes, né, nós estamos demonstrando humildade, crendo que Deus pode fazer, crendo que precisamos, de fato, da ajuda e da
e intervenção dele. Orar com humildade. Depois o Buda diz aqui, com persistência. Né? Ele diz aqui que a nossa vida deve ser uma vida de oração, né? E não simplesmente momentos de oração. Ele diz, por exemplo, aqui que Jesus se dedicou muito tempo à oração. Ele passava noites orando e em vários momentos a Bíblia de fato demonstra Jesus saindo do meio da multidão e tendo bons momentos de oração. Isso foi uma constante durante a sua vida, né? E isso é importante, a persistência na oração. O Gruden diz também orar com sinceridade, né? Orar com verdade. Nós que estamos tendo as nossas devocionais nos Salmos, né? Nós vemos Davi rasgando o coração dele perante Deus, confessando o pecado dele, confessando o pecado do povo, abrindo questões pessoais dele, né? Das suas lutas, né? E ele diz que a Bíblia demonstra isso, que nós devemos orar com sinceridade perante o nosso Pai, né? De fato, abrindo o nosso coração, rasgando as nossas vidas, expondo as nossas dificuldades, não que ele de fato não saiba, mas ele tem prazer em nos ouvir, ele manda, né? Inclusive que nós possamos falar com ele, e oração é isso, é falar com o nosso Pai, é falar com Deus. Esperar no Senhor é a nona aí, ele cita o Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele diz aqui que nós precisamos aprender a esperar em Deus. Né? Pode ser que muitas coisas não sejam automáticas, pode ser que você esteja vivendo um processo de Deus. Né? Pode ser que Deus ali na frente deu sim, né? Pode ser que daqui a pouco você consiga, pode ser que daqui a pouco Deus mude uma situação, Deus mude você, mas ele diz que nós precisamos aprender a esperar em Deus, né? Não querer tudo para ontem, e isso faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Ele fala aqui sobre orar a sós, cita a Jesus, que muitas vezes se retirou da multidão em oração. É importante termos esse tempo de meditação. Ele cita aqui também Mateus, quando Jesus diz: quando você entrar no seu quarto, você fecha a porta, ora em secreto. Né? Importante, momentos pessoais de oração em secreto, momentos devocionais entre nós e o nosso Deus. E Jesus faz um contraponto entre aqueles que só tinham oração, só tinham uma vida de devoção pública, né? Em meio às praças, em meio às sinagogas, né? E Jesus condena esse tipo de atitude. Nós também temos que ter cuidado com isso, de não termos o nosso momento de devoção e oração restrito à igreja, às reuniões, né? Ao culto. Isso de fato não é bom, não é bom para nossa alma, não é bom para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos ter os nossos momentos sós com o nosso Deus. Mas também o Gruden diz que é importante orar com outros irmãos. Ele cita aqui Mateus 18, 19 e 20, em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. E onde estiverem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. A ênfase aqui de que pessoas se reúnem, né? Alguns discutem um pouco do contexto dessa passagem, mas a questão é pessoas reunidas em nome de Deus, né? Paulo, algumas vezes, quando foi tratar de ordem no culto, ele demonstrou lá pessoas orando com as suas mãos levantadas, pessoas orando no seio da igreja, né? As pessoas inclusive dizendo amém, né? Que assim seja, concordando com a oração do outro irmão, e nós vamos ali juntos, nos unindo todos em oração, e
Isso é bíblico. A oração do Pai Nosso, inclusive, que é a oração modelo, ela não diz Pai meu, né? Pai meu que está no céu. É uma oração do plural, Pai Nosso. Pai Nosso, dando o sentido também que é uma oração, é uma prática histórica da Igreja Protestante, a oração do Pai Nosso também no seio do culto da Igreja, da reunião dos crentes. 12, ele fala sobre a oração junto com o jejum. Muitas vezes, na Bíblia, a oração está ligada ao jejum. Neemias é um dos exemplos que o Gruden diz aqui, Neemias 1,4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em muitos momentos, o jejum acompanha a oração em momentos de contrição, em momentos de súplica, em momentos de desespero, em momentos de santificação, em momentos de preparo para decisões. O Gruden aqui cita, por exemplo, no livro, quando a igreja estava decidindo enviar Paulo e Barnabé como missionários, a igreja separou um tempo de oração e jejum para separar a gente para a obra de Deus. Eles aqui também, por exemplo, o jejum, quando eles foram eleger os presbíteros, jejum para escolher os líderes da igreja. E o Gruden que trabalha essa questão do jejum, que o jejum é como se nós estivéssemos dizendo, não somos capazes. Não somos capazes. Precisamos do Senhor, precisamos mais do que o pão. É o Senhor que nos dá vida. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos direciona. É o Senhor. Precisamos do Senhor mais do que tudo. Por isso, jejuamos. E o Gruden cita vários momentos no Antigo e no Novo Testamento, onde a igreja, onde os líderes, onde a igreja como um todo se reuniu para orar e jejuar. Precisamos fazer mais isso. O jejum acompanha adequadamente a oração em muitas situações, diz o Gruden. Em momentos de intensa intercessão, arrependimento, adoração e busca de orientação. Um tempo desse, eu estava pensando sobre isso, um tempo desse, uma pandemia mundial, pessoas morrendo, pessoas buscando direção. Será que não seria tempo da igreja evangélica estar jejuando pelas nações, pelo mundo, pelas pessoas? Fica aqui algo que o Senhor me incomodou. E o último aqui é que dizer da oração não atendida. Né? Muitas vezes, orações não são atendidas. O que nós vamos fazer? Deus não me atendeu. E aí? Aí nós vamos abandonar Deus, abandonar a fé, se revoltar. Isso, de fato, são sinais de imaturidade. E muitas vezes, sinais, inclusive, da não conversão verdadeira. Né? Como um filho maduro, ele sabe ouvir o não do seu pai, né? Se você tiver filhos aí pequenos, muitas vezes você diz o não, e dependendo do filho fica emburrado e tal, porque ele ainda é imaturo, né? Ele acha que ele é o centro, que a vontade dele precisa ser feita. E uma marca dos filhos maduros é que eles sabem ouvir o não, entendem o processo, né? De Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus. Paulo mostra isso, um apóstolo, um filho de Deus maduro. Ele diz que 3 vezes ele pediu para que o Senhor afastasse dele um problema, um espinho na carne. Ele pediu 3 vezes. O contexto aqui é de oração dele derramando a alma dele diante de Deus. E ele mesmo já diz aquilo que Deus respondeu a ele, ao coração dele. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza. E Deus falou, eu não vou tirar
Eu vou deixar, porque tem propósito meu em deixar essa dificuldade na sua vida. E Paulo faz o quê? Se revolta? Não, ele também coloca aqui aquilo que ficou no coração dele, depois desse diálogo entre Deus e ele. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele está dizendo, Deus está utilizando as minhas fraquezas para me tratar para a glória de Deus. Eu vou ter prazer nisso. Eu vou ter prazer e sofrer para me tornar a quem Deus quer que eu me torne. Eu vou ter prazer, se necessário for, sofrer para a glória de Deus. Paulo, um filho maduro, e assim que eu e você devemos ter maturidade, entender que o nosso Pai nos conhece, sabe o que é melhor para nós, e nós devemos aprender a lidar com o não dele. Se a oração permanece sem ser atendida, precisamos mesmo assim continuar confiando em Deus, que age em todas as coisas para o nosso bem, conforme Romanos 8:28, e entregar-lhe as nossas preocupações, sabendo que Ele continuamente cuida de nós, conforme 1 Pedro 5:7. O que dizer da oração não atendida? Deus não controle. Ele cuida da gente, Ele sabe o que é o melhor. Sempre, Ele continua sendo bom, sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele termina o capítulo, e eu vou terminar a aula também, dizendo sobre a oração de louvor e a oração de ação de graças. Ele diz que ele vai trabalhar isso um pouquinho mais lá na frente, no capítulo 51, e daqui a alguns meses nós vamos entrar nesse capítulo 51, mas aqui ele diz que existem essas orações. A oração de louvor, onde você não pede nada, onde você necessariamente não agradece por nada, onde simplesmente você louva a Deus. Os salmos que nós estamos estudando nas nossas devocionais aqui mostram isso. Davi louvando ao Senhor, muitas vezes simplesmente pelo Senhor ser quem ele era. Então, Davi aqui diz que tem esses salmos, que tem essas orações de louvor a Deus. O próprio Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome. Né? Então, que Deus seja santificado, que Deus seja louvado, que Deus seja honrado, não só por aquilo que Ele nos dá, mas também por quem Ele é, em sua essência e no seu caráter. Precisamos também de oração de louvor. E também a oração de ação de graças, que é a gratidão. Devemos sempre agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas histórias. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, também com ações de graça, com gratidão, que nós tenhamos sempre oração de louvor, oração de intercessão, oração com jejum, oração de ação de graça, que nós lembremos sempre de orar em nome de Jesus, honrando o seu caráter, fazendo por meio da autoridade dele, que nós oremos sempre com fé, acreditando que Deus pode fazer qualquer coisa, e que nós, acima de tudo, oremos sempre, oremos com fervor, oremos por nós, oremos pelos outros, oremos pela obra do mundo, que nós oremos mais, meus irmãos, que nós oremos mais. Vamos encerrar essa aula orando? Senhor, muito obrigado pela tua palavra,